Quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Nós vamos hoje, nessa noite, estar pensando aqui sobre essa história aqui da mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia. Antes, porém, antes de fazermos a leitura desse texto, quero convidar você para curvar aí a sua cabeça, para a gente ter um momento de oração, pedindo a Deus que use de graça, de bondade, de misericórdia, como Ele sempre tem usado, para que Ele fale conosco mais uma vez. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome por esse dia, pelas nossas vidas, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos permite, ó Deus, de podermos nos reunir agora no Teu nome, podemos abrir a Tua palavra, podemos aprender um pouco mais do Senhor. A nossa oração é que o Senhor, como o Senhor sempre tem feito, que o Senhor venha nos visitar, venha falar profundamente, ó Deus, aos nossos corações. O Senhor sabe aquilo que precisamos ouvir, o Senhor sabe melhor que nós mesmos. Então colocamos a nossa vida, colocamos esse momento na Tua presença e pedimos a bênção do Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Diz o seguinte: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a sua fé. Meus irmãos, nossa caminhada, a nossa vida, ela é repleta de empecilhos. O que nós não podemos permitir é que esses empecilhos, que essas dificuldades da vida se transformem em obstáculos intransponíveis. No texto lido, nós nos deparamos com a história de uma mulher que se dirige a Jesus na intenção de que ele cure sua filha que estava endemoniada. E vamos perceber que essa mãe, para ser atendida, ela enfrenta alguns empecilhos. Esse encontro de Jesus com essa mulher ocorre logo após o diálogo dele com alguns fariseus e escribas sobre a tradição dos anciãos. Segundo o texto, Jesus, então, após esse diálogo com os saduceus, com os fariseus, com os escribas, ele se dirige, então, lá para a região de Tiro e Sidom, que ficava na costa da Palestina, e era uma região que moravam os não-judeus, uma região que moravam os gentios. E uma mulher, então, daquela região, pede ajuda a Jesus, porque a filha dela, segundo o texto, estava endemoniada. E essa mãe que tinha ouvido falar de Jesus era uma mulher que tinha fé. Tanto é que ela chama Jesus de filho de Davi e Senhor. Agora, o que é interessante é que, apesar do clamor dessa mulher, o texto diz que Jesus não responde absolutamente nada. Absolutamente nada. E como se não bastasse assim, a enfermidade da filha, ela então se vê diante do primeiro empecilho, que é exatamente o silêncio de Jesus. O verso 23 nos informa que diante do clamor
dessa mãe, olha o que diz aí. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. É uma atitude muito, muito estranha, né? Essa mulher agoniada, essa mulher angustiada, recorre a Jesus de Nazaré e Jesus permanece em silêncio diante dessa mulher. Quem sabe você tenha passado por isso, quem sabe, né, está passando, quem sabe tenha clamado ou está clamando a Jesus urgentemente, insistentemente, na mais angustiosa aflição, e você só encontrou como resposta o silêncio absoluto do céu. É bem verdade, meus irmãos, que é muito fácil crer quando nós estamos cercados de milagres, quando nós estamos cercados de respostas, né? Não é verdade? Como é difícil continuar crendo quando os céus estão em silêncio, quando você não vê as coisas acontecerem, quando as suas orações não são respondidas, quando você pede a Jesus algo e parece que as coisas caminham de mal para pior. E como se não bastasse o silêncio de Jesus, veja bem, os discípulos agora pedem a Jesus que mandem a mulher embora, né? Certamente para não incomodar o mestre. Certamente os discípulos a viram como um obstáculo, e não como uma mãe, como uma mulher necessitada, precisando de ajuda. Certamente eles agiram assim, acredito que em função do silêncio de Jesus em relação ao pedido dessa mãe. Mas o que percebemos nesse texto é que não houve compaixão por parte dos discípulos de Jesus por essa mulher aflita. Aliás, essa não foi a primeira e nem a última vez que os discípulos fizeram isso. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versos 13 e 14, diz assim: Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então, veja bem, como se não bastasse esse primeiro obstáculo, o silêncio de Jesus, essa mãe, essa mulher agora se vê diante do segundo empecilho, que é o convite dos discípulos para que ela se retire. Agora, meus irmãos, após ser confrontada, então, com esses dois empecilhos, o silêncio de Jesus, o convite dos discípulos para que ela se retirasse, né? Então, a mulher agora ela se vê diante de que eu chamaria de um terceiro empecilho, que é a resposta de Jesus. Em primeiro lugar, lá no verso 24, Jesus diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas foram palavras absolutamente desanimadoras, porque essa mulher não era israelita, ela não era uma judia, ela era uma mulher gentia. Agora, assim, o que é encantador aqui nesse texto é que essa mulher, ao invés de sair desiludida, ao invés de sair revoltada, diz a Bíblia, olha só, diz as Escrituras, que ela adorou o Senhor. No verso 25 diz que ela adorou o Senhor e disse: Senhor, me ajude. Em vez de desistir da sua causa, ela se prostra aos pés do Salvador para adorá-lo. A causa de sua filha era tal e com tal urgência que ela não desiste ao sinal das primeiras dificuldades. Jesus, então, declara a missão com a qual ele veio, e é verdade que ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio anunciar o reino de Deus, a salvação mediante a sua morte, primeiramente aos judeus, a quem Deus tinha feito as promessas, a quem Deus tinha feito uma aliança, de quem foi dito que o Messias haveria de descender. Durante os 3 anos no ministério de Jesus,
nós podemos perceber que Jesus se concentrou nos judeus. Ele evangelizou os judeus. Ele foi para a vila dos judeus, mas isso não exclusivamente. Nós temos, por exemplo, o episódio que Jesus evangeliza uma mulher que não era judia, mulher samaritana, e há outros episódios também. Mas, repito, o foco do ministério de Jesus era anunciar a redenção prometida à casa de Israel. O apóstolo João vai dizer lá no Evangelho, no capítulo 1, que ele veio para os seus, ou seja, veio para os judeus. Mas ele continua, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E continua, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, em função, porque os judeus rejeitaram, né? Nós, então, que não éramos judeus, somos enxertados e somos também abençoados. Mas voltando aqui ao texto, Jesus completa a resposta, dizendo aí no verso 26, filha, olha, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Eu fico pensando, essa mulher podia ter ficado revoltada, decepcionada, magoada com a comparação que Jesus fez. Mas, ao contrário, meus irmãos, essa mulher ela tem a capacidade, ela converte essa palavra desalentadora em otimismo, ela transforma essa aparente derrota em vitória. Ela busca, meus irmãos, ela busca o milagre, ainda que esse milagre seja a expressão da migalha da graça de Deus. Olha o que ela diz no verso 27. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela está dizendo. Senhor, eu preciso do milagre. Ainda que seja a expressão das migalhas da sua graça. Eu fico a perguntar por quê? Por que Jesus agiu assim com essa mãe? Né? Parece que assim que faltou misericórdia, parece que faltou graça, parece que faltou compaixão. E quantas vezes também a gente fica perguntando, questionando, né? Muitas vezes Deus age assim comigo, age assim com você. A gente chega diante dele, coloca as nossas lutas, as nossas dificuldades. A gente não ouve nem não, nem sim, mas um silêncio absoluto. Né? Por quê? Né? Por que Jesus faz? Por que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? Os irmãos, o que nós aprendemos que Jesus faz isso exatamente para despertar em nós uma fé mais profunda. Lembram-se? Deus fez assim com Abraão. Deus havia prometido um filho a Abraão. A Bíblia diz que passou 25 anos. Após 25 anos, Deus finalmente dá a Abraão aquele filho como expressão milagrosa do seu amor. Abraão estava então com 100 anos. Sara, sua mulher, que era estéril, estava com 90 anos. E Deus, então, meus irmãos, faz esse milagre para mostrar àquele casal e para mostrar a nós a sua capacidade de realizar aquilo que está longe das possibilidades humanas. E depois que aquele menino já estava adolescente, Deus o pede em sacrifício. Né? Parece contraditório, mas Deus age assim. E para mostrar, então, o seu poder, ele poupa aquele filho, revelando mais tarde ao mundo o mais esplêndido exemplo da sua graça, né? A dádiva do seu próprio filho, Jesus de Nazaré, ao mundo. Pois bem, mas conforme nós dissemos, a mulher, ele então continuou insistindo. O texto diz que ela adorou a Jesus e pediu a Jesus para que ele a socorresse. Né? Aí Jesus fez essa declaração, esse dito, né, que à primeira vista, assim, ofensivo, né? Porque num primeiro momento pode-se pensar que Jesus estava se referindo aos cães raivosos e ferozes. Naquela época, os cães eram tidos como animais imundos, porque eles comiam carniça, eles eram como que eram animais violentos, era terrível.
Então, no primeiro momento, pode-se pensar que Jesus estava comparando aos cães. Mas não, meus irmãos. Jesus estava se referindo aos cachorrinhos, né? Aos cachorrinhos domesticados. Jesus, na verdade, aqui estava se referindo aos pets, que era, né, era o que? Era um animal de estimação, um animal doméstico, que realmente, cachorrinho que ficava embaixo da mesa na hora das refeições, e que comia as migalhas que caíam, especialmente quando as crianças estavam comendo. O que Jesus, então, está dizendo aqui para essa mulher é que ele veio trazer o alimento, primeiramente, para os filhos de Israel, e que não era justo retirar o alimento que foi designado aos filhos de Israel e dar aos cãezinhos. Jesus não tinha nenhuma intenção pejorativa. Ele estava apenas dizendo qual era a missão dele. Mas a mulher, essa mulher muito sabiamente, ela diz: Senhor, essa sua ilustração ela me serve. Ela me serve, sabe por quê? Pois os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, conforme aí o verso 27. E essa declaração, meus irmãos, como nos demonstra o texto, ela moveu o coração de Jesus. Ele então viu o discernimento espiritual daquela mulher e disse no verso 28, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E diz o texto que desde aquele momento a filha daquela mulher ficou curada. Que coisa encantadora, né? A mulher, ela não desistiu da sua causa. E por isso, então, meus irmãos, essa mulher ela sai vitoriosa. A fé dessa mulher demonstra, né, que é uma fé morta para a dúvida, é uma fé surda para o desencorajamento, ela é uma fé cega para as impossibilidades e não vê absolutamente nada a não ser o triunfo de Deus. Certa feita, alguém disse com muita propriedade que a fé honra Deus e Deus honra a fé. George Miller disse que a fé é saber que Deus pode. A fé não é saber que Deus pode. A fé é saber que Deus quer. E esta mãe, meus irmãos, clama, né? E tem convicção de que Jesus não apenas pode, mas ele quer e por isso ela insiste, né? Por quê? Porque a fé, meus queridos, é o elo que liga nossa insignificância à onipotência divina. Diz a Bíblia, então, meus irmãos, que aquela mãe recebeu, pela vitória de sua fé, a libertação da sua filha, né? Quando Jesus diz que seja feito como você quer. E desde aquele momento, então, diz o texto que a filha dessa mulher ficou curada. Meus irmãos, a fé reverteu aquela situação. O pedido ele foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu, né? E a fé venceu. O missionário inglês Charles Stanley, ele diz que a fé em Jesus, ela ri das impossibilidades. Mas aí eu pergunto, né, o que que esse texto, né, tem a ver conosco, o que que esse texto tem a ver comigo, o que que esse texto tem a ver com você? O que que nós aprendemos aqui com essa história? Primeira coisa, meus queridos, que nós aprendemos é que os empecilhos, eles sempre existirão. Agora, cabe a nós impedirmos que esses empecilhos se transformem em obstáculos intransponíveis. Segunda coisa que nós aprendemos, meus queridos, é que o silêncio de Jesus ele é pedagógico. Ele está querendo trabalhar em nós antes de trabalhar por nós. Ele está querendo despertar uma fé mais profunda no nosso coração, como fez com essa mãe. Aprendemos também, meus irmãos, que Deus é assim. Ele parece demorar,
mas Ele está trabalhando em nós para realizar em nós algo maior e mais esplêndido. E, finalmente, meus filhos, eu quero terminar citando 2 Samuel 22, capítulo 22, verso 30. Davi diz: com meu Deus posso transpor muralhas. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Meus irmãos, que Deus conceda a graça, que Ele nos ajude a enfrentarmos os empecilhos, não permitindo que eles se tornem obstáculos intransponíveis. Conforme eu disse, nós, empecilhos, lutas, dificuldades, nós sempre teremos. Mas Deus permite isso para o nosso crescimento. Então, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra ela possa encontrar um lugarzinho no seu coração.